do capítulo 24 do livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. No reino interior. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, referindo-nos às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado, sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, causados pelos comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Mestre Jesus, a Ti rogamos as bênçãos, o amparo para a nossa reunião de estudos da doutrina espírita. Auxilia-nos, Mestre, na compreensão das lições que serão analisadas logo mais. Mais do que isso, ajuda-nos a fazer com estas mesmas lições sejam bem sentidas em nosso mundo interior, de modo a movimentar as forças da alma na execução de nossos deveres, na execução do bem, do amor, para que afinal possamos, em perfeita sintonia contigo, percebermos a paz a nos envolver. Pedimos também a Ti, Mestre, que abençoes os nossos irmãos na jornada evolutiva, especialmente aqueles que perderam a fé em Deus e em si mesmos e prosseguem na luta diária, esmagados pela dúvida, pela desesperança, pela revolta. Por fim, desejamos agradecer por tanto amor que nos dedicas, pelo desvelo com que cuidas de cada um de nós diuturnamente.
tudo, ser bendito, Mestre amado, e receba a nossa ternura, o nosso amor, o nosso carinho, hoje e sempre. E assim seja. Vamos então dar sequência aos nossos estudos para hoje encerrarmos este capítulo. Nós estávamos então vendo na última aula a apresentação das razões, dos motivos elencados por Camilo, o autor da obra, que o levaram, segundo a sua compreensão, ao suicídio, dando um tiro no próprio crânio. E ele então manifestou vários dissabores pelos quais ele passou na Terra. Então ele se revoltou com o fato de ele ter sido pobre, ter uma grande inteligência, dotes intelectuais, artísticos, literários, buscar ter uma vida do ponto de vista ético digna e se deparar com muitas pessoas que não tinham as mesmas capacidades intelectuais, os mesmos dotes artísticos, literários, que não realizavam grandes esforços na vida, pessoas que ele mesmo denominava de pessoas boçais, pessoas que não tinham princípios ético-morais no comportamento. E ele dizia que era uma grande injustiça ele, com todas aquelas qualidades, dentro da concepção dele, passar por tantas dificuldades, tantas lutas, tantos sofrimentos, e ver desfilar diante de si aqueles indivíduos sem ética, boçais, rudimentares na conduta, na vida, terem, digamos, o que ele denominava de sucesso material, na carreira, financeiro, poderem gozar a vida como bem desejavam. Então ele acreditava ter sido injustiçado nisso, ter sido injustiçado em razão dos problemas que ele teve na vida, os problemas familiares, e também sociais ou mesmo econômicos, e também, por fim, a grande injustiça, conforme ele atribuía a este problema que ele veio a sofrer, que era da cegueira. E daí então a gente pôde ver na narrativa dele, na exposição de motivos pelos quais ele se suicidou, o problema do orgulho, o problema da vaidade, o problema do egoísmo, que é o que temos visto se repetir também nas narrativas, nas descrições dos outros personagens, companheiros de quarto de Camilo, do autor, que também se suicidaram. De modo que o que temos percebido é que o comportamento moral, a questão da fé, porque ele também menciona aqui que o indivíduo que perdeu a fé em Deus vagueia na terra como um verdadeiro zumbi, já é um indivíduo morto, porque as possibilidades dele de ser bem-sucedido moral e espiritualmente são reduzidas a quase nada. Porque no mundo com tantas dificuldades, tantos problemas, se o indivíduo não tiver uma convicção, por exemplo, a que a doutrina espírita nos dá a respeito da justiça divina a partir da reencarnação, da imortalidade da alma e da reencarnação, a gente não pode compreender, não há como compreender, porque alguns indivíduos já nascem com problemas, defeitos físicos, já nascem pobres e desencarnam pobres. Outros indivíduos já nascem em família rica e permanecem materialmente ricos a vida inteira, com muitas facilidades na vida, pessoas, como ele mesmo dizia, que são boçais, pessoas que não têm dignidade, pessoas que cometem 1000 erros e, entre aspas, se dão bem na vida, ou seja, são bem-sucedidas materialmente, socialmente, dentro dos padrões, dos conceitos mais materialistas, mais humanos, sociais.
a gente não tem como compreender por que crianças desencarnam tão jovens, tão em tenra idade. Pessoas boas desencarnam, pessoas que praticam o bem, que procuram ter uma vida digna, saudável, e pessoas, muitas vezes, criminosos mesmo têm uma longa vida. É uma série de questões que levam-nos à dúvida a respeito da justiça de Deus. Mas a convicção, esta fé em Deus, e sobretudo esta fé mais clara, raciocinada que o Espiritismo nos dá uma certeza que tudo é justo, tudo está correto. Portanto, é mais fácil nós aceitarmos, por exemplo, com a reencarnação, se estamos passando por dificuldades, conforme aprendemos em O Evangelho e no Espiritismo, a justiça das aflições, causas atuais e causas anteriores das aflições, nós ali verificamos que, se não encontramos uma razão justa, clara, bem definida, para os nossos sofrimentos, uma razão que esteja presente nesta reencarnação, é certamente porque esta causa está numa reencarnação anterior, imediatamente anterior ou mais distante. Então fica muito claro que quando nós estamos expiando, nós estamos sempre passando por uma experiência relacionada a algum erro, alguma infração à lei divina que cometemos nesta ou em anteriores encarnações. Mas pode ser também que estejamos passando por uma experiência que seja uma prova, um exame de verificação de aprendizagem. Se aprendemos ou não determinada lição, se já adquirimos verdadeiramente ou não determinada virtude, e assim por diante. Então ele menciona também a questão da fé como algo fundamental para uma vida de equilíbrio, para enfrentarmos o mundo com todas as suas dificuldades, adversidades, com certa, com confiança, coragem, determinação e certa tranquilidade. É claro que há muitas situações, muitas experiências que nos geram certa insegurança, certa angústia, mas algo perfeitamente controlável e contornável se temos esta fé mais firme. Uma fé, como disse Allan Kardec, inabalável. Então, concluímos que, apesar de existirem fatores, inclusive orgânicos, fisiológicos, que podem desestruturar o funcionamento do nosso cérebro, dessa neuroquímica cerebral, que podem gerar-nos transtornos psiquiátricos, e esses transtornos podem, de alguma forma, também nos levar a ideias suicidas, além também destes fatores também externos, que também certas pressões sociais, que podem também nos gerar desequilíbrios, nós concluímos que o fundamental, o essencial, é que para realizarmos uma profilaxia, uma prevenção ao suicídio, seja para evitarmos ter os pensamentos suicidas, ou quando já estivermos assaltados por estes pensamentos suicidas, conseguirmos superá-los, evitando assim o ato suicida, é fundamental uma educação moral e espiritual. As virtudes, os princípios ético-morais e o alicerce da fé, a segurança da fé. Então, enquanto não estiver sendo tratada a questão do suicídio do ponto de vista da saúde pública, com também esses elementos das questões das virtudes, dos princípios ético-morais e também da fé, nós estaremos como que enxugando gelo. E já não é mais uma questão, a questão da fé, dissociada da questão científica, ou da questão da saúde, inclusive da saúde pública.
temos visto a manifestação de muitos cientistas isoladamente, de trabalhos científicos vinculados a determinadas academias, a determinadas, portanto, universidades ou a institutos científicos, e mesmo várias manifestações da própria Organização Mundial da Saúde, dizendo a respeito da importância da fé na vida dos indivíduos como elemento também propiciador de harmonia e de saúde integral. Aliás, nós lembramos que a própria Organização Mundial da Saúde, em suas resoluções, recomenda como terapia complementar às terapias convencionais, médicas, as terapias energéticas, como, por exemplo, a terapia pelos passes espíritas, ou a terapia pelo Jorei, pelo Reiki, todas terapias bioenergéticas, e o que já é recomendado pela própria Organização Mundial da Saúde. Então, é interessante que, estudando aqui o livro e verificando os avanços da própria ciência, nos damos conta que certamente, num futuro que não está muito distante, dentro das questões de saúde pública dos governos, sejam municipais, no caso do nosso país, nossa divisão administrativa, dos municípios, dos estados, da federação, nós encontraremos estes componentes sendo utilizados, os componentes dos valores da educação moral, dos princípios ético-morais da sociedade, dos indivíduos, a recomendação pelo desenvolvimento e fortalecimento das questões da fé, das questões energéticas, para que os indivíduos possam ter uma saúde integral melhor. E isso colaborará definitivamente e significativamente para a prevenção do suicídio. Então, isso é muito importante que a gente consiga aprender dessa leitura, nesses relatos destes nossos irmãos. Não tem como simplesmente ignorarmos estas questões. É fundamental que o indivíduo, nessas condições de pensamento suicidas, procure um bom psiquiatra, um bom psicólogo, mas não descuide dessas questões ético-morais, desses princípios morais, das virtudes e da questão da fé. Senão o tratamento dele não estará completo. Faltará sempre algo muito importante, fundamental, para ele ter condições, forças, resistências para superar essas dificuldades da depressão, de outros transtornos que podem levar ao suicídio. E depois ele segue aqui mencionando também uma outra tendência, que era do exagero da própria situação. Ele menciona que a condição dele de sofrimento, ele exagerava, dramatizava a condição dele, não que não fosse difícil, mas ele aumentava e exagerava e dramatizava, colocava, acrescentava uma boa dose de drama maior para a própria condição, o que é também uma tendência muito comum na maioria de nós. Bom, depois que ele fala sobre todas essas coisas, nós fizemos uma recapitulação para chegarmos àquilo que nos interessava já para esta aula. Ele diz então o que provocou. Ele já tinha dito que ele não sabia exatamente por que razão ele e os demais, porque não foi ele que iniciou aquela atividade de catarse que eles começaram a realizar. Ele até mencionou que, na verdade, aquilo que inicialmente poderia ter ocorrido, aquela manifestação inicial de Mário Sobral, depois seguido dos demais, por uma necessidade de conversar, de abrir o coração e talvez aquilo gerar um consolo mútuo, expor cada um as suas dores, os seus conflitos, as razões do suicídio, enfim.
Mas ele disse assim, não foi o que aconteceu, porque a gente começou a ficar mais irritado, mais perturbado com aquelas narrativas, e em vez de nos auxiliar, nos acalmar, nos dar um lenitivo a mais, aquilo só foi nos perturbando. E daí quando ele expõe com mais detalhes do que todos os demais, ele se coloca numa posição mais do que os demais, de vítima, dramatizando muito mais do que os demais, e ele então chega a dizer o seguinte, depois que ele encerra a narrativa dele dizendo assim, que ele, com todos aqueles problemas e a falta de fé, ele não via outra solução para si senão o suicídio, a queda no suicídio, e ele diz, precipitei-me, ou seja, lancei-me, joguei-me, caí no suicídio. Daí ele diz o seguinte, não sei que malvadas sugestões a minha facúndia, ou seja, a minha eloquente blasfema, porque ele toda hora estava se queixando de Deus. Não sei que malvadas sugestões a minha facúndia blasfema espalhou pelo ambiente mórbido de nossa enfermaria. O ambiente já estava mórbido porque eles estavam lançando com as suas narrativas, as suas evocações pela mente, pela memória, estavam criando ondas vibratórias perturbadoras, formas, pensamentos, pela ideoplastia, por aqueles processos que nós já estudamos nas primeiras aulas dos estudos deste livro, dos primeiros capítulos deste livro. Então o ambiente ficou empesteado de formas, pensamentos, de ideoplastias, portanto de ondas vibratórias perturbadoras, condizentes com o teor das narrativas. Eram narrativas dolorosas, pessimistas, de rebeldia, de revolta, e, portanto, as ondas vibratórias tinham estes componentes, estas características. Ele diz assim, o que sei é que a triste assembleia deixou-se resvalar para as vibrações desarmoniosas, entregando-se a pranto dolorido e crises impressionantes. Notadamente o antigo exportador de vinhos, Jerônimo, e o universitário Mário Sobral, que eram os dois mais sofredores. Eu mesmo, à proporção que prosseguia na minha angustiante exposição, eivada de conceitos doentios, tanto retroagia mentalmente as situações precipitosas de minha passada vida carnal, as fases doloridas e inelutáveis que me deprimiram cruamente, que lágrimas rescaldantes voltaram a correr por minhas faces maceradas, enquanto novamente se me obscurecia a visão, e trevas substituíam os doces pormenores dos cortinados azuis, esvoaçantes, e das róseas trepadeiras galgando as colunatas dos balcões. Então vejamos que esta é uma lição também extremamente importante para nós e para a coletividade. Individualmente, porque o que aconteceu com eles, claro que desenfaixados do corpo físico, da vestimenta física, o nosso corpo de manifestação no mundo espiritual, que é o perispírito, o corpo espiritual, ele já não está sofrendo mais as limitações impostas pelo corpo mais grosseiro, que é o corpo físico. De modo que todas as percepções e sensações, sem o corpo físico, voltam à sua originalidade, ou seja, à sua intensidade original, a sua capacidade original de sentir e perceber as coisas. Quando estamos vinculados ao corpo físico, há as limitações impostas pelo corpo físico. Por exemplo, quando estamos no estado de emancipação da alma durante o sono físico, quando vamos dormir e nós nos deslocamos com o corpo físico, este binômio, a alma, que somos nós, e o nosso corpo espiritual, nos afastamos parcialmente, temporariamente do corpo físico, e reacoplamos-nos a ele quando acordamos. Neste estado de emancipação da alma, é muito comum, depois, quando acordamos, ou seja, reacoplamos-nos ao corpo físico e nos lembramos de alguns detalhes, algumas coisas da experiência fora do corpo, o que chamamos de sonhos. Kardec estuda isso no capítulo da emancipação da alma, no livro dos Espíritos. Ele trata dos sonhos,
da questão do sonambulismo, da letargia, catalepsia, dupla vista, estado de êxtase. E então, nós muitas vezes nos damos conta que em determinados sonhos, nós vimos, por exemplo, uma cena, nós vimos, por exemplo, flores coloridas, mas daí vamos tentar descrever o colorido daquelas flores, ou da paisagem, ou do céu, enfim, e temos dificuldades, porque daí o colorido, o tom, o matiz daquela cor, digamos, do azul, a gente não consegue descrever aquele tom, aquele matiz de azul, e por uma razão muito simples. A nossa visão física, ela alcança as frequências de luz, que as cores, na verdade, são as manifestações da luz, a decomposição da luz em diferentes frequências. E a nossa visão física consegue captar e decodificar a luz dentro de determinada faixa de frequência. Da frequência violeta à frequência vermelha. O que seja além ultravioleta, a nossa visão física não capta. O que seja abaixo do vermelho, os raios infravermelhos, a nossa visão física não capta. De modo que a nossa memória física só tem registros de cores, de matizes de cor, dentro desta faixa, do violeta ao vermelho, dessa faixa de vibração, de frequência vibratória, do violeta ao vermelho. Mas quando estamos no estado de emancipação da alma, o perispírito capta muito mais frequências vibratórias de cor. Daí nós sabemos que vimos uma cor diferente, mas não sabemos explicar, porque não é este tom de azul, não é aquele tom de azul. Não sei, nunca vi este tom de azul, mas eu sei que eu vi um tom de azul que eu nunca vi, na verdade, aqui. Eu não sei explicar, mas era diferente de tudo que eu já vi aqui na Terra. Então aí temos esta limitação do corpo físico, impondo restrições às nossas percepções, as percepções da alma, enquanto estamos vinculados ao corpo físico. Fora do corpo físico, retomamos percepções já mais amplas, que são as que nos possibilitam o corpo espiritual. Então, é evidente que fora do corpo físico, a sensibilidade será maior. Eles que já estavam desencarnados, a sensibilidade será muito maior. Mas nem por isso deixamos de ter também essas sensações ou percepções. De maneira que, quando ele menciona que tanto ele quanto os demais, evocando na mente, pela mente, aqueles momentos tristes, dolorosos, sombrios, perturbadores, eles foram criando ideoplastias e um campo energético no qual eles estavam mergulhados, porque aquele campo de energias, aquelas energias passam a circular também no próprio perispírito. E aquelas ideias, aquele campo, aquele cenário todo ideoplástico que eles criam a partir da evocação das memórias, fez com que eles revivessem todos aqueles dramas, como se estivessem passando pelos dramas realmente de novo. Então as mesmas sensações, as impressões, as percepções, os sofrimentos, as angústias que eles tiveram ao passar pelos acontecimentos reais, agora eles sentiam novamente, como se estivessem passando de novo pelos acontecimentos reais, mas em realidade eles estavam apenas experimentando as impressões das criações ideoplásticas deles, das criações mentais, dessas evocações da mente, gerando, portanto, um desequilíbrio profundo. E isso tem muita importância para nós, porque nós temos este hábito. Eles só fizeram isso, digamos, essa catarse toda. E notemos, eles fizeram a catarse entre pessoas desequilibradas. Se estivessem numa sessão de terapia, junto de um terapeuta que fosse orientando e guiando aquela catarse
e oferecendo ao mesmo tempo recursos de sustentação para aquela terapia, se fosse realmente um processo terapêutico, estaria tudo muito bem, porque estaria sempre dentro de um controle de um profissional especializado na área. Mas ali só entre os indivíduos todos desequilibrados, eles mergulharam novamente em grandes perturbações. E ao ponto de as sensações, percepções físicas do corpo perispiritual deles, que é real, retomarem, voltarem na intensidade original, de quando eles tinham, por exemplo, estado no Vale dos Suicidas. O próprio Camilo relata que ele, que já tinha retomado a visão, volta a ficar cego novamente. A percepção espiritual do perispírito foi bloqueada novamente pela evocação daqueles problemas pelos quais ele tinha passado. Novamente, embora as limitações que o corpo físico nos impõe às sensações e percepções espirituais, de uma certa forma também passamos por essas mesmas impressões, sensações, percepções, quando ficamos evocando problemas pelos quais já passamos. Ficamos remoendo, ou seja, moendo novamente aqueles problemas, aquelas situações difíceis. Às vezes, já se passaram alguns meses, alguns anos ou muitos anos, e a nossa mente ainda evoca aqueles fatos do passado. E é muito comum que, evocando esses fatos do passado, muito rapidamente comecemos a entrar num estado de tristeza, de melancolia, ou de revolta, ou de raiva, ou de irritação. Exatamente por causa dessa situação. Nós vamos criando ideoplasticamente isso, e estamos mergulhados neste campo energético completamente perturbador, que nós mesmos criamos e continuamos alimentando, porque temos dificuldade em interromper aquela alimentação daquele campo vibratório. Continuamos e vamos, e vamos, e vamos, e vamos, perdemos o controle. Muitas vezes precisamos de alguém nos chamar a atenção, nos chacoalhar, às vezes até mesmo fisicamente, fazer para com isso, para a gente tomar um choque e parar com aquela situação, com aquela alimentação, aquele campo vibracional. E coletivamente, quantas vezes ouvimos: é fundamental recordarmos do passado, de tragédias, para evitarmos novas tragédias. Por exemplo, a questão do Holocausto. Não apenas, mas é que normalmente é uma das que mais são evocadas na questão histórica. Pelo menos da história mais recente. É evidente que temos de aprender com o nosso passado. Isso é indiscutível. Termos consciência de que cometemos equívocos, aqueles equívocos geraram muitas consequências danosas, individualmente, coletivamente, e que não podemos repetir. Precisamos tomar um caminho diferente, termos um comportamento diferente, um pensamento diferente. Isso é muito saudável, isso é necessário. Mas permanecer evocando o tempo todo essas memórias ruins, com o conhecimento que o Espiritismo já nos dá, o que faz? Passamos, ainda mais quando nós temos a evocação com muitos detalhes, reforçando a dor, porque não é apenas assim, olha, houve realmente massacre, injustiças, há os detalhes, a reconstituição da história. O que faz isso? Quando entramos nesta atividade mental de reconstituição mental, de evocação dos detalhes históricos, a nossa mente está, ainda que inconscientemente, automaticamente, manipulando o fluido cósmico universal e estamos gerando ideoplastias. Campos vibratórios, ideoplásticos, formas, pensamentos, com aquelas cenas. E com um teor vibracional de dor, de sofrimento, de angústia, de revolta, de ódio. E daí estamos mergulhados neste campo vibracional. Mas como não somos apenas nós a estar
naquela atividade, se há alguma evocação coletiva, se propomos para a sociedade ficar evocando constantemente essas memórias, nós criamos um campo ideoplástico, um cenário coletivo com essas impressões, essas ondas vibratórias. Ou seja, de certa forma, coletivamente, passamos a gerar processos mútuos de obsessão, de influenciação perniciosa, influenciação perturbadora, negativa. O que é muito prejudicial, porque isso faz com que despertem novamente as nossas tendências negativas, nos perturbem e nos desequilibramos. Daí passamos a muito mais facilmente cultivar ressentimentos e ódios de determinados grupos sociais, de determinadas nacionalidades, de determinados grupos religiosos, e os confrontos vão se avolumando, vão se intensificando. Por falta de conhecimento da realidade. Então, repetimos, é muito bom aprendermos com o nosso passado, mas é muito prejudicial permanecermos evocando os detalhes danosos, desastrosos, perturbadores do passado por esta questão energética, vibracional. Geramos uma perturbação coletiva, repetindo o que se passou neste quarto. Só que fazemos isso coletivamente. Às vezes fazemos isso dentro do nosso lar, fazemos isso dentro do nosso clube de recreação, nosso grupo social de lazer, fazemos isso dentro do trabalho, enfim. E fazemos isso dentro da nação, do mundo. Não nos damos conta que estamos gerando uma grande perturbação e prejudicando a nossa harmonia ou saúde perispiritual, a nossa saúde física e como via de consequência, na verdade, prejudicando a própria alma que já está desestabilizada. E com estas, ela já está desestabilizada, desestabilizando o perispírito e o corpo físico, os veículos que ela necessita para se manifestar e realizar as suas experiências evolutivas estão perturbados. Como é que ela vai conseguir realizar essas experiências evolutivas de maneira equilibrada, extraindo delas os melhores recursos ou proveitos, os melhores frutos? Então temos de tomar muito cuidado com esta questão. E o que aconteceu na sequência foi que, diante daquela perturbação generalizada no quarto, daqueles internos, rapidamente acorreram ao local os enfermeiros. Ele diz assim: acudiram enfermeiros solícitos. Deixa eu só destacar uma curiosidade dessa última frase que a gente leu. Até esse momento, o autor sempre caracterizou todos os ambientes e tudo que existia no hospital como branco. E nessa frase, pela primeira vez, ele fala de cores: cortinados azuis, trepadeiras róseas. Então isso era a visão espiritual limpando, melhorando, assim, ficando um pouquinho menos contaminada, de repente, pelo fato de ter saído lá do... Eu achei curioso. Ele tinha mencionado já anteriormente que os detalhes das cortinas, ele falou, embora fosse tudo muito branco, havia os detalhes da cortina azuis, que ele até relaciona com o azul, né, de Nossa Senhora. E ele menciona também que havia trepadeiras que eles conseguiam ver e que tinham um tom diferente, que eram as únicas coisas que ele conseguia distinguir de cor diferente do branco. Então acho que é por isso que ele volta a mencionar esta questão aqui das cores, dessas duas cores aqui. E depois então, ele na sequência fala: acudiram enfermeiros solícitos a verem o que se passava, uma vez que não era previsto o incidente, ou seja, alguma coisa tinha saído errado. E o que tinha saído errado é porque eles tinham desrespeitado o regimento, o estatuto do hospital. No Hospital Maria de Nazaré, o enfermo, rodeado das emanações mentais,
revivificantes de seus tutelares, ou seja, para se sentirem vivos novamente, porque eles tinham aquela sensação de morte, de destruição, né? E de falta de vitalidade, de vida. Então eles eram revitalizados com os fluidos espirituais. Então, rodeado das emanações mentais revivificantes dos seus tutelares e dirigentes, visitados por ondas magnéticas salutares e generosas que visavam a beneficiá-lo, deveria auxiliar o tratamento, o enfermo, cada enfermo, deveria auxiliar o tratamento conservando-se silencioso, sem jamais se entreter em conversações de assuntos pessoais. Conviria repousar, procurar esquecer o passado tormentoso. Notem como é diferente da recomendação de muitas pessoas aqui na Terra. Não precisamos recordar as tragédias do mundo para não deixarmos que elas se repitam. Isso gera mais perturbação. Por falta de conhecimento da realidade espiritual, das leis naturais, das leis divinas, portanto, as pessoas sugerem medidas que, em vez de serem benéficas, produzem um efeito contrário, porque ao reviverem, inclusive podemos também considerar que muitas dessas pessoas que estamos encarnados na atualidade, podemos ter sido aqueles que passaram por aqueles sofrimentos, por exemplo, do Holocausto, né? Podemos ter sido, por exemplo, judeus ou ciganos ou homossexuais, porque não foram apenas os judeus, mas ou alemães, né? Ou alemães, torturadores. Também, ou podemos ter sido os torturadores também, com conflitos de culpa terríveis, né, que retornamos talvez com deficiências até mesmo físicas, problemas, limitações físicas, torturas psicológicas profundas, transtornos psiquiátricos em razão das culpas que assumimos com aqueles atos bárbaros. E então reviver o passado é nos desequilibrar ainda mais. Se a lei de Deus permite-nos o esquecimento do passado, há um texto no Evangelho e no Espiritismo, o esquecimento do passado. Ali Kardec, com base nos ensinamentos dos espíritos superiores, nos apresenta a razão pela qual, embora já tenhamos tido muitas reencarnações, ao nos reencarnarmos, não nos recordamos do passado. Não é que essas informações não estejam conosco, estão gravadas no nosso perispírito. Apenas que a nossa consciência física, a nossa memória cerebral não tem acesso a elas. Às vezes acontece de certas memórias do passado surgirem, virem à tona, ou seja, alcançarem a nossa consciência cerebral física, a nossa memória cerebral, o que normalmente se chama de insights, esta luz interior, esses relampejos interiores que vêm à tona e podemos ter sensações, algo que nós achamos que já vimos. Eu já vi este lugar, eu já estive aqui em algum momento, mas não foi nesta, então certamente foi em outra reencarnação. Então temos esses relampejos, essas sensações. A pessoa é apaixonada por determinado país, nunca foi naquele país, mas ela só pensa naquele país, ela tem a impressão de que conhece tudo naquele país, provavelmente porque já viveu lá. A pessoa tem uma habilidade fantástica desde criancinha para a música, para idiomas, certamente porque já desenvolveu essas habilidades antes. Então são estes reflexos do passado sobre o nosso presente. Mas nós não nos recordamos do nosso passado claramente. Não sabemos, com algumas exceções, quem fomos, o que fizemos. Temos impressões, mas não exatamente a lembrança exata. Este esquecimento do passado é providencial, esclarece Allan Kardec no seu texto do Evangelho segundo o Espiritismo, para evitar, segundo ele, basicamente duas coisas: que nos constranjamos, nos sintamos constrangidos e humilhados pelos equívocos grandiosos cometidos no passado, e também pode ser que aquelas lembranças muito claras do passado nos levassem a um estado de revolta, de raiva ou de ódio mesmo contra os indivíduos, as outras almas que estão muitas vezes convivendo conosco. Às vezes dentro do próprio lar, na condição de um pai, de um filho, de um irmão, de uma mãe, de um cônjuge. Imaginemos que nos recordássemos que
o nosso filho ou o nosso pai, que tanto amamos nessa reencarnação, nos assassinou cruelmente. Aquilo nos atormentaria profundamente. Talvez ficássemos revoltados, talvez aquela indisposição que temos com relação a alguém da nossa família, a gente não confia muito, a gente ama, mas ao mesmo tempo a gente tem um sentimento estranho com relação àquela pessoa. Imaginemos se nós já temos essa impressão negativa, um certo bloqueio com relação àquele ente querido, né, aquele parente nosso, tão próximo. E se nos recordássemos que tem uma razão para isso, e a razão é um crime cruel que ele cometeu contra nós, como ficaríamos? A tentativa de reconciliação provavelmente ficaria prejudicada. Porque tendo apenas uma impressão desagradável, que eu não sei exatamente o que é, eu posso fazer um esforço para superar isso. Mas se eu tenho a recordação exata do que a pessoa me fez em outra reencarnação, aquela talvez seja uma impressão muito forte e eu não tenha mais condições ou coragem de superar aquilo. Talvez eu queira alimentar aquele rancor, aquela mágoa, aquela raiva, aquele ódio. E imaginemos que fosse o contrário, nos recordássemos que fizemos uma coisa horrível. Será que nós nos sentiremos profundamente humilhados e aquilo nos geraria uma culpa ainda maior? Isso nos paralisasse a marcha evolutiva, o esforço de autoaperfeiçoamento? Então, essa tentativa de ficar evocando sempre os tormentos, os problemas, aquilo que deu errado, só nos prejudica. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual. Então aqui, outra coisa que ele deixa bem claro aqui, é fundamental que demonstremos gratidão, reconhecimento pelo esforço dos que estão nos auxiliando. Porque aqui fica bem claro que aqueles benfeitores, colaboradores espirituais ali no Hospital Maria de Nazaré, eles realizavam, além de realizar o trabalho deles, né, as atividades de atender, socorrer, enfim, todas as atividades, de fazer cirurgias no perispírito, cada um na sua função, eles também tinham a preocupação, a atenção com relação à atividade mental deles próprios para irradiarem de si mesmo apenas as melhores vibrações que promovessem a asepsia do ambiente, das irradiações negativas dos pacientes e inundassem os ambientes do hospital de ondas vibratórias positivas, calmantes, relaxantes, harmonizantes e curadoras. Isso era um trabalho de dispensar, de irradiar de si mesmos energias boas, de fornecer, de doação de boas energias. Era um cuidado que eles tinham. É o mesmo cuidado que os benfeitores espirituais têm nas casas espíritas. Quando são casas espíritas sérias, nós já mencionamos várias vezes aqui, nem todas as casas espíritas seguem uma determinada disciplina, uma organização de disciplina, de seriedade, portanto estas não têm a assistência dos espíritos nobres. Já mencionamos aqui Dramas da Obsessão, livro também psicografado por Dona Ivone, de autoria do benfeitor espiritual Bezerra de Menezes, em cujo livro ele menciona que há muitos centros espíritas que a espiritualidade superior considera como meros clubes sociais e que eles nem perdem tempo em tentar auxiliar aqueles indivíduos, porque eles sabem que aqueles indivíduos não estão dispostos a uma seriedade no trabalho, a uma rígida disciplina. Então, quando os centros espíritas são sérios, disciplinados nas suas atividades, os seus trabalhadores também seguem essa disciplina, essa seriedade, os benfeitores, eles higienizam o ambiente, ionizam o ambiente para que os fluidos deletérios, os vibriões mentais sejam destruídos. Então, quando as pessoas chegam para uma reunião de palestras, de atendimento fraterno, da evangelização infantil, para qualquer atividade, os técnicos espirituais em manipulação magnética, energética, já estiveram no ambiente e já prepararam tudo. Então o ambiente já está energeticamente harmonizado e saturado de fluidos
são equilibrantes, harmônicos, curativos. Quando estamos na casa espírita, estamos absorvendo estes fluidos, que por si só já nos auxilia muito. Agora imaginemos esta indisciplina. Os benfeitores vêm, imaginemos, alguém faz a faxina dentro de casa. Em seguida chega alguém com o sapato todo sujo e vai sujando a casa inteira, fazendo a bagunça com a comida. É falta de disciplina, falta de consideração. Mas é bastante simples e corriqueiro. Transportemos isso para algo muito mais grave, sério, que seria empestearmos constantemente os ambientes de trabalhos espirituais com as nossas vibrações tóxicas, perturbadoras. Nós compreendemos que pessoas que não têm conhecimento, desavisadas, façam isso, indisciplinadas. Mas os próprios espíritas faltarem com esta atenção neste quesito, já é indisciplina nossa. E é curioso que, ao lermos o livro Missionários da Luz de André Luiz, num capítulo dedicado ao trabalho de passes, André Luiz menciona um caso que ele denominou o caso de 10ª vez. Chega um senhor, era numa casa espírita, então era um dia que ia ser ministrado passes aos encarnados, né, e depois também desencarnados. Chega um senhor encarnado para tomar passe. Entra na sala de passe, vai tomar passe, e ele está com uma problemática, se não me engano, hepática ou gástrica, algo assim. E André Luiz vê que os benfeitores aplicam o passe junto com o médium passista, mas que não resolvem, não atuam diretamente sobre a problemática dele. André Luiz acha curioso e pergunta, mas eu tenho visto nos outros casos, outras pessoas que estão entrando, quando eu vejo algum problema fisiológico, físico ou perispiritual, noto que os benfeitores logo atuam sobre estes problemas, esses desajustes energéticos, físicos. Por que neste caso não atuaram? Eu vi que eles forneceram uma leve ajuda magnética, mas não atuaram sobre o problema. O problema terminou o passo e o problema continua com o indivíduo. E daí o benfeitor disse, é um caso de 10ª vez. Já 9 vezes esse senhor veio, recebeu o passe com a mesma problemática e nós reajustamos a problemática. Ele saiu bem aqui, com o perispírito restabelecido nas suas funções, sobretudo naquela função relacionada àqueles órgãos físicos. Acontece que ele sempre volta na semana seguinte com o mesmo problema, em razão da sua intemperança, da sua rebeldia, do seu orgulho, da sua irascibilidade. E por mais que ele assista às palestras, receba as orientações, leia os livros, ele não presta atenção, ele não dá atenção a essas recomendações de que é fundamental mudar o pensamento, transformar o comportamento, educar a alma. Ele apenas quer vir aqui receber o passe para que os benfeitores o auxiliem e ele continue na mesma vida, irresponsavelmente, sem transformação moral, sem transformação dos comportamentos, dos pensamentos. Então a lei divina nos manda auxiliar, mas a lei divina também é educativa. Se nós indefinidamente auxiliássemos este senhor, ele continuaria irresponsável indefinidamente. Então nós demos um auxílio geral, leve, mas não atuamos sobre o problema mais sério dele. Ele voltará e continuará sentindo os mesmos problemas e vai provavelmente cair doente. E daí, doente de cama, ele vai ter tempo para refletir melhor o que fazer da própria vida. Então notemos que os benfeitores nos auxiliam em nome de Deus, mas Deus determina que haja a educação das almas, porque todos nós devemos chegar à perfeição. Sem nos educarmos, não chegaremos. Então, se não nos educamos espontaneamente, vem o recurso da dor para nos impulsionar ao aperfeiçoamento. Por isso que o recurso da dor, ele é necessário e divino. Está dentro dos cânones da lei divina. Não é que a dor seja criada por Deus. Deus apenas se utiliza dos nossos próprios desequilíbrios, dos desequilíbrios de nossos irmãos, para gerar situações, para aproveitar também das próprias situações que nós geramos, a fim de nos impulsionar
ao progresso. Então diz assim, que devemos preservar as energias que nós recebemos. A gente vem aqui, toma o paz, recebemos os auxílios dos benfeitores espirituais e acabamos de sair do trabalho espiritual, de um passe que nós recebemos, e voltamos para as mesmas perturbações, para as mesmas atividades que vão nos desequilibrar. Ou seja, uma falta inclusive de respeito, de gratidão aos benfeitores espirituais que doaram de seus próprios fluidos, dos médiuns passistas que doaram do seu próprio fluido vital, se desvitalizaram, é como se eles tivessem feito uma doação de sangue. Vão repor aquele fluido vital, mas doaram de si mesmo, algo de si mesmo. E a gente despreza isso. Isso é um comportamento leviano, irresponsável, infantil, psicologicamente falando. Então aqui vejamos que já há uma disciplina. Eles estão sendo educados, disciplinados para não serem mais irresponsáveis, levianos, infantis. Então diz assim, conviria a repousar, procurar esquecer o passado, fomos advertidos, portanto, como infratores de um dos mais importantes regulamentos internos, e nem poderíamos exculpar-nos alegando ignorância, porque ao longo das paredes, letreiros fosforescentes a cada momento despertavam nossas atenções com permanentes pedidos de silêncio, enquanto a própria instituição oferecia o exemplo movimentando suas constantes azáfamas, ou seja, os seus esforços, os seus trabalhos, sob o controle de criteriosa discrição. E embora bondosamente declararam, os benfeitores espirituais, que uma reincidência deles implicaria em atitude punitiva por parte da direção, qual a transferência para o isolamento, pois o fato a repetir-se produziria distúrbios de consequências imprevisíveis, não somente para o nosso estado geral, mas também para a disciplina hospitalar, que deveria ser rigorosamente observada, o que nos levou a perceber serem mais austeras as regras no isolamento, mais temíveis as suas disciplinas, e para que medida tão ríspida fosse evitada, estabelecida foi severa vigilância em nossa dependência. Desde aquele momento, um guarda do regimento de lanceiros hindus, aquartelados no departamento de vigilância, foi designado para o plantão em nossos apartamentos. Então vejamos que, muitas vezes, nós espíritas temos confundido a gentileza, a caridade, a indulgência, a paciência com indisciplina. E isto tem se refletido nas atividades das casas espíritas. Aqui a gente viu uma disciplina com relação, inclusive, às conversas que devem ter lugar numa casa espírita. De maneira que os trabalhadores de uma casa espírita, é evidente que aqueles que frequentam, visitam a casa espírita, não tem nenhum compromisso com aquela casa espírita, muitas vezes não tem o conhecimento, não tem aquela lucidez. Mas os trabalhadores espíritas que supostamente já estudaram devidamente para estarem na condição de trabalhadores, têm por obrigação cuidar dos pensamentos que emitem numa casa espírita e das conversações. Que tipo de conversação? Nós não devemos agir como qualquer pessoa age num clube social, nas ruas. É claro que devemos ser espontâneos, joviais. Não vamos ser sisudos na casa espírita. São Francisco de Assis falava-nos a respeito do cultivo da alegria. Ele dizia do cultivo da alegria externa e interna. Mas a alegria interna e externa não representam exageros. Não significam exageros, descontroles e permissão para quaisquer assuntos, de forma nenhuma. Porque os nossos pensamentos e as nossas conversações sobre determinados assuntos na casa espírita fazem com que nós empesteamos o ambiente da casa espírita de energias muito baixas. Então, o padrão, se
psíquico daquele ambiente despenca. Isso interfere, inclusive, nas defesas magnéticas que os benfeitores criam em torno da casa espírita para inviabilizar, impedir a invasão da casa espírita por espíritos trevosos, perturbadores, que querem gerar balbúrdia e prejudicar ou até mesmo aniquilar o trabalho da casa espírita. Por isso é que os dirigentes das casas espíritas devem ter muita atenção com relação ao comportamento dos seus participantes, dos seus colaboradores, desde aquilo que se conversa na casa espírita. Os colaboradores, trabalhadores, devem começar a exercitar uma disciplina também com relação às conversações. Podem ter conversações joviais, sorrir, muito saudável isso e necessário. Mas podemos selecionar os assuntos que sejam positivos, agradáveis, aqueles assuntos construtivos, edificantes, de boa reflexão, mesmo do cotidiano. Uma cena agradável que vimos, mesmo se vamos comentar sobre algo negativo, uma cena desagradável, temos sempre uma visão espiritual, uma visão positiva sobre a situação. Isso é possível, demanda um certo esforço de nossa parte, mas é necessário, para que não façamos como eles. Os benfeitores vêm, preparam tudo, geram um ambiente salutar e com defesas magnéticas, e chegamos e destruímos tudo. A diferença é que estes eram internos, doentes. E nós, embora estejamos ainda espiritualmente doentes, já somos trabalhadores com certa lucidez desta realidade. Então precisamos tomar cuidado com relação a isso também. E depois, na sequência, ele vai mencionar que chega aquele Joel Steele, que tinha sido português na terra, mas de mãe escocesa, e leva-os, diz que era dia de trabalhos de cirurgia no Hospital Maria de Nazaré, e que todos aqueles internos daquele quarto seriam levados para as salas de cirurgia para determinados exames e também para atendimentos cirúrgicos de reconstituição do perispírito, porque eles estavam, o perispírito deles estavam lesados pelos atos cometidos contra o corpo físico. As repercussões magnéticas do corpo físico atingiram o perispírito. E então, Camilo menciona, né, que ele, que dois dos piores, né, daquele grupo foram levados em macas e os demais foram, digamos, amparados pelos benfeitores espirituais e foram caminhando embora amparados. Ele então diz o seguinte a respeito do que ele observou da questão dos aparelhos, da aparelhagem técnica, né, a cirúrgica, médica, terapêutica naquele hospital. Ele diz o seguinte: não somente o excelente pude então distinguir, parágrafo anterior ele começa, pude então distinguir quando ele estava indo para a sala cirúrgica, algo desta casa magnânima assistida pela carinhosa proteção da excelsa Mãe de Nazareno. Não somente o excelente conjunto arquitetônico seria digno de admiração, o que ele já tinha mencionado algumas vezes, também a montagem, o grandioso aparelhamento, conjunto de peças extraordinárias, apropriadas às necessidades da clínica no astral, demonstrando o elevado grau que atingira a medicina entre nossos tutelares, muito embora se não tratasse o local onde nos encontrávamos de zona adiantada da espiritualidade, ou seja, mesmo naquele hospital, naquela instituição espiritual, numa região tão densa, tão baixo da espiritualidade, na região umbralina, havia tecnologia avançadíssima para o tratamento daqueles irmãos, e médicos altamente especializados. Ele diz assim: médicos dedicados e diligentes atendiam com fraternas solicitudes aos míseros necessitados dos seus serviços e proteção. Aqui é um detalhe importante e interessante também a se mencionar. Muitas vezes, aqui na Terra, essas populações com mais dificuldades de recursos financeiros, portanto menos acesso a serviços de alta qualidade ou de alta tecnologia, na questão, por exemplo, da medicina, do atendimento médico, no atendimento de saúde,
Nós verificamos muitas vezes muitos profissionais, com todo o respeito a eles, mas estamos apenas refletindo em torno de alguns comentários, algumas manifestações que alguns deles fazem, evidentemente, não são todos, e temos certeza de que a maioria não pensa assim e nem age dessa forma. Mas alguns, por certa rebeldia e insatisfação, dizem: mas também nós não oferecemos todo o serviço, não fazemos o nosso melhor, porque os salários que nós recebemos não são condizentes com o esforço que deveríamos realizar para atender bem esses indivíduos. Por que vamos nos dedicar à exaustão, nos sacrificar, se não somos reconhecidos e não somos bem remunerados? Aqui não entraremos na questão do reconhecimento, da remuneração, seria uma questão talvez política que não nos interessa. Mas nos interessa que esta população dos mais necessitados merece ser bem atendida, a despeito da remuneração que os profissionais recebam. Uma coisa não tem nada a ver com outra. É porque você escolhe. Exatamente. É porque você é livre, né, para procurar algo. Às vezes a gente vê isso. A insatisfação em realizar o seu trabalho, seja ele o mais delicado que for, o mais complexo, o camarada, ele tem assim: não sou justamente remunerado. E aí ele entra naquilo, né? Seguro. Porque isso aí, né, no meu entendimento, eu creio, é um comportamento moral mesmo. Sim, é um Você comportamento. se propôs a tal, Exato. né? Você aceitou. Então, nesse momento, você se compromete. Claro. E é um conflito mesmo. Exato. Em várias áreas. É uma questão ética, moral. É claro que o indivíduo, se ele considera que ele tem direito a receber um salário maior, é direito dele reivindicar com quem seja responsável. Se for a justiça que deva analisar, a justiça verificará se o indivíduo tem direito ou não. Ele pode buscar, conversar com o chefe, com o patrão. Olha, eu imagino que eu penso que eu deveria receber mais. Ele pode solicitar, reivindicar, ou até mesmo buscar os recursos judiciais para, se ele está dentro da concepção dele, sendo prejudicado financeiramente, buscar os seus direitos. Não há nenhum problema nisso. A questão é uma só. Uma coisa é ele ter o direito de reivindicar um salário melhor, melhores condições, ou considerar que ele deva ser reconhecido como alguém que seja muito bom, que ele ajuda muito a empresa, que ele ajuda muito o poder público na função dele. Outra coisa é ele deixar de atender, de cumprir a função dele, a obrigação dele. E pior ainda, se falamos de uma população já tão sofrida, tão necessitada, tão marcada por diversos sofrimentos e dificuldades, o indivíduo não ter a mínima consciência de que ele está pisando ainda mais naquele indivíduo, que não tem nada a ver com o problema, seja lá do governo, do patrão, do chefe, enfim, da relação dele de emprego. Isso é falta de humanidade acima de tudo. É o egoísmo profundo. Respeitamos todas as opiniões, mas fazemos uma análise espiritual, psicológica e moral. Não é uma opinião nossa. Isso está no Evangelho de Jesus. Os cristãos, portanto, deveriam conhecer o Evangelho de Jesus. Está lá uma história que Jesus conta. Davinha, uma história em que há um patrão, um dono de terras, e daí ele convoca trabalhadores na primeira hora, depois um pouco mais tarde um outro grupo, um outro mais tarde, na quinta hora, já está quase escurecendo, ele chama mais alguns para trabalhar. E daí ele manda o funcionário dele fazer os pagamentos, começando por aqueles que chegaram já no finalzinho do expediente. E ele paga a mesma quantia para todos, ou seja, os que chegaram logo no início, antes de sair do sol, quanto você ganhou? Quanto você ganhou? Quando chega na vez dele, ele fala assim: eu vou ganhar muito mais, né? Ele ganha a mesma coisa.
E daí começam a reclamar do dono da terra para aquele funcionário. Ah, não, ele está sendo injusto, isso e aquilo. E daí então o funcionário chama o dono da terra, o senhor da gleba. E ele chama então, conversa com um indivíduo que se sente injustiçado. Fala, meu irmão, o que foi que nós combinamos? O que está previsto no nosso contrato? Que eu começaria a trabalhar logo na primeira hora. Sim, você começou a trabalhar na primeira hora. Trabalhei o dia inteiro. E quanto foi o salário que combinamos para você começar na primeira hora e ir até o fim do dia? Tanto. Quanto que eu paguei? Quanto que o meu funcionário deu para você? Ah, deu tanto. Então, qual é a cláusula contratual que eu infringi? Não, nenhuma, mas é que o outro... Ah, sim. Então, o problema não é que eu cometi uma injustiça. O problema é que você tem ciúmes e inveja. É a sua defecção moral. Os ciúmes e inveja. Se eu sou bom e dei mais para aqueles que trabalharam menos por uma bondade minha, por uma misericórdia minha, você está reclamando da minha bondade, da minha misericórdia? Isso é porque você tem ciúmes e inveja. Isso deve ser tratado. Isso é no Evangelho de Jesus. Então os cristãos deveriam ter um pouco mais de consciência. Se desejarem atacar esta visão, devem atacar a mensagem do Cristo. Que reclamem com Jesus. Porque está no Evangelho. Notemos que nós nos dizemos cristãos sem nem mesmo conhecer o cristianismo, a mensagem de Jesus. Há muitos que conhecem e procuram se adequar. Mas há muitos que não fazem ideia do que seja a mensagem de Jesus. Mas se dizem cristãos. E há os que conhecem bem a mensagem de Jesus e deliberadamente desprezam. É uma opção. Sabe-se lá como estarão com a própria consciência. Então aqui é uma questão também de dedicação. A dedicação desses médicos poderiam certamente já espíritos, muitos deles já muito avançados, poderiam estar estagiando em regiões felizes ou talvez em outros planetas, em outras instituições avançadíssimas, estavam naquela instituição lidando com os mais sofredores de todos os sofredores, que não podiam oferecer nenhum reconhecimento, nada para eles. Não podiam oferecer muita coisa para eles. Não tinham. Estavam em condição péssima. Então, médicos dedicados e diligentes atendiam com fraternas solicitudes aos míseros, necessitados dos seus serviços e proteção. Estampavam-se em suas fisionomias bondosas o compassivo interesse do ser superior pelo mais frágil, da inteligência esclarecida pelo irmão infeliz, ainda mergulhado nas trevas da ignorância. Entretanto, nem todos trajavam uniformes à indiana. Envergavam longos aventais vaporosos e alvíssimos, quais túnicas singulares de tecido fosforescente. E daí ele menciona que ele não foi assistido pelo Joel Steele, embora tenha sido acompanhado por este, mas ele foi recebido por Roberto de Canaleiras, que nós já mencionamos quem era a vinculação dele de longos séculos passados com Dona Ivone do Amaral Pereira. E, na verdade, quem iria cuidar do tratamento dele, cuidou do tratamento dele, não foi o Roberto de Canaleiras. Ele ficou ali como se fosse um médico residente, aprendendo ali as técnicas da medicina espiritual avançada. Os médicos que cuidaram dele foram o Rosendo, que era um hindu, daqueles hindus que ele já tinha visto, conhecido, e o pai do Roberto de Canaleiras, o senhor Carlos de Canaleiras. Ele então disse assim, que esses dois eram grandes mestres, sábios da medicina espiritual. E daí ele menciona o seguinte: a minha organização astral, ou seja, ao perispírito de Camilo, prestaram socorros físicos astrais, justamente nas regiões correspondentes aqui no envoltório físico terreno, no corpo físico, foram dilaceradas pelo projétil de arma de fogo de que utilizara para o suicídio. Ou seja, os aparelhos, que a gente lembra aqui, que o corpo físico é uma cópia mais imperfeita, rudimentar, grosseira do corpo espiritual. Então, o corpo espiritual ou perispírito é uma verdadeira e real
organização fisiológica, só que mais de uma matéria mais sutil, e equipada com células e sistemas e órgãos. Então ele diz que nos equipamentos fisiológicos, né, nos aparelhos do perispírito faríngico, auditivo, visual e cerebral, que tinham sido atingidos não apenas na organização física, no corpo físico denso, mas também nestas áreas perispirituais, ele foi atendido e tratado nessas áreas, dizendo assim: pois o ferimento atingira toda essa melindrosa região do meu infeliz envoltório carnal. Veja, ele menciona aqui, por exemplo, a região também visual. Uma das sequelas possíveis, não estamos falando de todos os que nascem ou passam pela cegueira física sem uma causa aparente ou tão justificável assim, que tenha sido provocada claramente por algum ato desta vida. Às vezes, uma coisa que em qualquer outra pessoa, um problema de saúde ou um acidente qualquer, que em qualquer outra pessoa não geraria nenhum dano maior, em algumas pessoas, por exemplo, pode desencadear a cegueira, ou o indivíduo pode renascer já cego. Então pode ser resultado de algum suicídio, como um tiro na cabeça, como ocorreu com o Camilo. Ou o problema auditivo, a surdez, também pode ser um resultado de um suicídio. E o indivíduo agora está recuperando-se já numa nova reencarnação. Vai se recuperar numa reencarnação, numa próxima, já vem sem nenhum daqueles problemas. Ou talvez precise de algumas reencarnações para recuperar-se totalmente. E ele diz assim: era como se eu, quando o homem encarnado, e realmente assim for, ele vai falar do perispírito, assim é com todas as criaturas, possuísse um segundo corpo, molde e modelo do que fora destruído pelo ato brutal do suicídio, como se eu fora duplo, e o segundo corpo, o perispírito, possuindo a faculdade de ser indestrutível, se ressentisse, no entanto, do quanto sucedesse ao primitivo, ao corpo físico, qual se estranhas propriedades acústicas sustentassem repercussões vibratórias capazes de se prolongarem por determinado prazo, fazendo enfermar aquele. Ou seja, lembramos que o perispírito é composto de componentes já derivados, modificados do fluido cósmico universal. No nosso caso, que estamos vinculados ao planeta Terra, o nosso perispírito é composto de fluidos que envolvem o planeta Terra, que são derivados, modificações do fluido cósmico universal. E o nosso corpo físico também é composto de fluidos da Terra, que são modificações já do fluido cósmico universal. Ou seja, a matéria-prima essencial, básica do corpo físico, tanto quanto do corpo espiritual ou perispírito, é a mesma, o fluido cósmico universal, em manifestações de densidade e determinadas características diversas, mas é a mesma matéria-prima. Portanto, a vinculação, a conexão entre esses dois corpos é muito estreita. Feita esta conexão por meio do fluido vital. De maneira que o que se passa num repercute sobre o outro. O que se passa no corpo perispiritual ou perispírito repercute sobre o corpo físico. E o que se passa no corpo físico também repercute sobre o perispírito enquanto estão vinculados. Foi o que aconteceu. A destruição do corpo físico gerou um impacto energético magnético que gerou consequências também sobre o perispírito. Vamos então, a gente encerra por aqui. Ficamos só com o último tópico deste capítulo para a semana que vem, mas daí já iniciamos o capítulo também Jerônimo de Araújo Silveira e Família. Então, quem já leu, vamos reler, anotar dúvidas, perguntas, e quem não leu, agora é a oportunidade de ler então esse próximo capítulo.